Hoje vamos mergulhar na vida fascinante de Santa Francisca Romana. Pensem nisto, uma nobre do século XV com uma fé, uau, uma fé profunda e experiências místicas que nos dão assim um vislumbre de outros mundos. Ela foi de tudo um pouco, fundadora de uma ordem religiosa, mãe dedicada. A história dela é mesmo uma história de uma fé e de uma caridade que parecem não ter fim. A história da Francisca Romana, olhem, está mesmo cheia de pormenores surpreendentes. Mas, se calhar, o mais curioso de todos é a ligação dela ao nosso mundo, ao mundo moderno. Quer dizer, como é que uma santa do século XV, que viveu séculos antes de sequer se sonhar com um carro, se tornou a padroeira dos motoristas? É uma boa pergunta, não é? Pois parece um anacronismo total, não é verdade? De um lado temos uma santa medieval a viver numa Roma cheia de guerras, de doenças. Do outro lado, bem, os nossos carros, o trânsito, as autoestradas. A ligação não é nada óbvia. Mas a resposta vai revelar um dos aspectos mais incríveis da vida espiritual dela. Vamos a isso. Muito bem. Para percebermos a jornada dela, temos de recuar, ir mesmo ao início. A Francisca nasceu numa família nobre, rica, lá em Roma, numa altura de grande instabilidade. O destino dela à partida parecia traçado, não é? Um bom casamento, filhos, uma vida na alta sociedade. E, de facto, foi isso mesmo que aconteceu. A vida dela desenrola-se, então, num período super turbulento. Vejamos, nasce em 1384. Casa-se super jovem, como era normal na época, com Lourenço Ponciano. Depois, em 1425, dá um passo gigante na sua vocação e funda a Congregação das Oblatas. Morre em 1440 e, claro, deixa um legado tão forte que acaba por ser canonizada em 1608. Mas atenção, esta linha do tempo assim tão direitinha esconde uma vida de um sofrimento tremendo. A Roma daquela altura era um sítio perigosíssimo, com guerras, fome, epidemias por todo o lado. E a Francisca viveu tudo isto na pele. Perdeu 3 dos seus 6 filhos, viu um outro ser levado como refém e o próprio marido foi ferido e feito prisioneiro. A fé dela foi mesmo, mas mesmo, forjada no meio da dor. Mas, e aqui é que a história dela dá uma volta incrível. Em vez de se fechar na sua própria dor, a Francisca fez o contrário. Abriu o coração, abriu a casa, abriu-se à cidade inteira. E foi precisamente a forma como ela reagiu a estas tragédias que a transformou numa figura tão amada e respeitada por toda a gente. E aqui vemos um paradoxo que é fascinante. Em vez de a dor a transformar numa pessoa amarga, com a Francisca foi ao contrário. Transformou-se numa caridade radical. Ela vendeu praticamente tudo o que tinha. Não para ela, claro, mas para dar de comer a quem tinha fome e para cuidar dos doentes. Chegou a transformar a própria casa num hospital e num refúgio. É por causa desta dedicação total que o povo de Roma lhe deu a alcunha, carinhosa, de Mãe de Roma. Claro que a influência dela não parou de crescer. A Francisca começou a juntar outras mulheres da nobreza, mulheres que também queriam servir, e juntas formaram as Oblatas. E olhem que isto era uma comunidade religiosa super inovadora para a altura. Pensem bem. Eram mulheres que continuavam as suas vidas normais, como esposas e mães, mas dedicavam o tempo e o dinheiro a obras de caridade, sem precisarem de fazer votos formais ou de viver fechadas num convento. Uma ideia mesmo à frente do seu tempo. Ok, vamos agora para o outro lado da história dela, o lado mais místico, que nos vai levar direitinhos à nossa pergunta inicial, lembra-se? Porque para além de toda esta caridade, a Francisca tinha uma vida interior riquíssima, de muita oração, de experiências espirituais. E uma dessas experiências em particular vai explicar a tal ligação curiosa aos motoristas. E aqui está o ponto crucial. Segundo a tradição, a Francisca Romana tinha uma companhia constante e visível, o seu anjo da guarda. Acredita-se que este anjo iluminava literalmente o caminho dela pelas ruas escuras e perigosas de Roma. Era como ter um farol celestial privado, sempre a guiá-la em segurança. E esta imagem, olhem, ilustra essa crença na perfeição. Vemos a Francisca ali acompanhada por esta presença angelical. E esta ideia, a ideia de um guia luminoso que nos protege numa viagem perigosa, começou a fazer sentido séculos mais tarde, numa era completamente diferente. E pronto, cá está a peça final do puzzle. Em 1925, o Papa Pio XI, que curiosamente foi o primeiro Papa a andar de carro, viu aqui um paralelo perfeito. Ele pensou, bem, se o anjo da Francisca lhe iluminava o caminho na Roma do século XV, então ela é a protetora ideal para quem viaja nas estradas modernas, guiado pelos faróis dos carros. E assim, mistério resolvido.
Mas a vida mística dela não se ficava pela companhia do anjo, nada disso. A Francisca também teve visões. Visões super detalhadas de outros reinos, incluindo o inferno. E as descrições dela, com uma precisão impressionante, batem certo com a teologia complexa sobre o mal daquela altura. O que choca mesmo é a estrutura e o nível de detalhe. Pois é, excreçam a ideia de um lugar de puro caos. O inferno que a Francisca descreveu tinha uma geografia organizada. Estava dividido em 3 níveis bem distintos. Um nível superior, um intermédio e lá, bem no fundo, o nível inferior, onde estava Lúcifer. E não era só geografia. Ela descreveu também uma hierarquia de demónios muito específica. A reportar a Lúcifer estavam 3 príncipes do mal. O Asmodeu, que tinha sido um querubim, imaginem, uma das ordens mais altas dos anjos, tratava dos pecados da carne. Depois o Mamon, que era da ordem dos tronos, era o responsável pelos pecados da avareza. E por fim o Belzebu, o príncipe das trevas, que inspirava a idolatria e a magia. E os castigos? Bem, nas visões dela, os castigos eram tão variados como os próprios pecados. Ela descreveu, por exemplo, como os avarentos tinham ouro e prata derretidos despejados pela boca abaixo. Um tormento que era, no fundo, o espelho perfeito da ganância que tiveram em vida. O que é mesmo fascinante nisto tudo é a teologia que está por trás da tentação. A Francisca descreveu um processo, um método. Tudo começa com a dúvida, que é semeada pelos demónios do ar. Quando a alma fica enfraquecida, é atacada em série. Primeiro o orgulho, depois os pecados da carne, a seguir a avareza e, por fim, a idolatria. É uma descida passo a passo, até ao fundo do abismo. Estas representações artísticas tentam, de alguma forma, captar esta ordem aterradora que ela descreveu. Uma hierarquia, uma estratégia, um propósito perverso em tudo. As visões dela não eram só imagens soltas de sofrimento. Eram, na verdade, um mapa detalhado de como funciona a mecânica do mal. Então, no fim de contas, qual é o legado que Santa Francisca Romana nos deixou? Olhem, vai muito para além de ser a padroeira dos motoristas. Ela deixou um exemplo incrível de como a fé se pode manifestar tanto na ação do dia-a-dia, como na contemplação mais profunda. E vejam só, mesmo no meio das visões mais sombrias, havia sempre uma mensagem de esperança, de poder. Ela viu que bastava invocar o nome de Jesus com fé para causar um tormento horrível aos demónios, obrigando-os a curvarem-se. É um lembrete brutal do poder supremo do bem sobre o mal. O legado dela, portanto, é duplo. É como se fossem 2 faces da mesma moeda. Por um lado, temos a Mãe de Roma, o exemplo da caridade em ação, aquela que arregaçou as mangas e foi ajudar quem precisava. E por outro lado, temos a mística, com os dons de cura e as visões super complexas. É uma figura que nos mostra que a vida de fé se vive com os pés bem assentes na terra, mas com a alma sempre voltada para o céu. Hoje, quem for a Roma, ali perto do Fórum, pode encontrar a igreja dela e esta estátua, que continuam a ser um testemunho da sua vida. Uma vida que passou por tragédias pessoais e crises sociais enormes, mas que se transformou num verdadeiro farol de esperança, de caridade e de uma visão espiritual profundíssima. E tudo isto nos leva a uma última pergunta, para ficarmos a pensar. Nos nossos tempos, também eles de tanta agitação e incerteza, o que é que a vida desta mulher, dividida entre o cuidado prático com os outros e a contemplação de realidades espirituais tão intensas, nos pode realmente ensinar sobre a fé, sobre a resiliência e, no fundo, sobre o propósito da nossa própria caminhada?